Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo certinho com vocês? Espero que sim. Então, hoje a gente vai lá para a nossa aula de português, tá? Exploração e descoberta. Hora da história. Então, é assim, a Pro vai dar algumas dicas e a partir dessas dicas vocês vão ter que fazer um desenho aqui, tá? Então, olha só. Sua professora lerá para a turma uma fábula que, por certo, vai provocar a reflexão de todos. Mas antes disso, que tal adivinhar que história é essa? Então, siga as orientações dadas a seguir. Então, o que vocês vão ter que desenhar primeiro? Um riacho de águas transparentes e nas margens, né, do riacho, vão ter que ter flores, vão ser margens floridas, iluminadas pelo sol. Então, desenhe esse cenário como você o imagina. Então, vocês podem optar por pausar o vídeo, começar o desenho, ou ouvir mais um pouquinho da explicação da Pro, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro fazer um riacho com águas transparentes, né? Quer dizer que a água é bem pura, limpinha. As margens desse riacho vão ser floridas e iluminadas pelo sol. Então, esse é o primeiro desenho. Aí vocês vão acrescentar a essa paisagem um animalzinho pequeno e indefeso, de pelo branquinho e focinho rosado, tentando matar sua sede no riacho. Ele vai estar lá bebendo a aguinha dele, né? Do outro lado do riacho, vocês vão representar um grande animal, irritado e feroz, com pelos escuros, orelhas alertas, dentes pontudos, lançando um olhar fulminante para o pequeno animal. Aí depois que vocês terminarem, né, esse desenho, a pintura, aí a gente continua a história, tá? Continua a aula. Esses animaizinhos estão falando assim, e afinal, essa fábula começa ou não? Fique atento porque você conhecerá agora duas versões dessa história. Então, a Pro vai contar duas versões de dois autores diferentes para uma mesma história, tá? Para uma mesma fábula. E a partir desses desenhos aí que foram solicitados, vocês já adivinharam qual que é a fábula? Será que vocês conhecem? Então, vocês vão fazer a opção de vocês, ou pausar o vídeo, né, e continuar com o desenho, terminar, pintar, e aí depois vocês continuam a aula e eu vou contar a história. Ou vocês podem deixar o desenho um pouquinho mais tarde, quem quiser ouvir a história, é que com esse desenho vocês iriam adivinhar, né, um pouquinho qual que é a fábula. Tem que dar uma pensadinha aí, tentar adivinhar qual que é a fábula. Onde tem um animalzinho pequeno, indefeso, tomando aguinha lá no riacho. E no mesmo riacho tem um animal grande, feroz. Vamos ver se vocês acertam. Bom, vou lá, vou contar, gente. O lobo e o cordeiro, tá? Essa é a fábula. Tem duas versões. Uma do Monteiro Lobato, que é essa que está aí. Está num livro dele chamado Fábulas, da editora Global. Vocês vão perceber que a linguagem dele é um pouquinho mais rebuscada, né? Um pouquinho mais difícil de entender, tem palavras difíceis, né? Mas, quando a gente lê o contexto geral, a gente consegue entender a história, tá? Se tiver alguma palavrinha que vocês não saibam, olha que ótima oportunidade de consultar o dicionário, né? Então, vamos lá. Estava o cordeiro a beber água num córrego,
quando apareceu um lobo esfaimado, é com muita fome, tá? De horrendo aspecto. Horrendo aí já dá para pensar na palavra horrível, né? Que desaforo é esse de turvar a água que venho beber? Disse o monstro arreganhando os dentes. Espere que vou castigar tamanha má criação. O cordeirinho trêmulo de medo respondeu com inocência. Como posso turvar? Turvar é sujar, né? Como posso turvar a água que o Senhor vai beber se ela corre do Senhor para mim? Era verdade aquilo, e o lobo atrapalhou-se com a resposta, mas não deu o rabo a torcer. Além disso, inventou ele, sei que você andou falando mal de mim no ano passado. Como poderia falar mal do Senhor no ano passado se eu nasci neste ano? Novamente confundido pela voz da inocência, o lobo insistiu. Se não foi você, foi seu irmão mais velho que dá no mesmo. Como poderia ser o meu irmão mais velho se eu sou filho único? O lobo, furioso, vendo que com razões claras não vencia o pobrezinho, veio com razão de lobo faminto. Pois se não foi seu irmão, foi seu pai ou seu avô. E nhoque, sangrou no pescoço. Aí vem uma moral, né? Contra a força não há argumentos. Não parece que sempre vence o mais forte, né? Em algumas situações a gente está tentando mudar isso, né, gente? Então, essa é a versão do Monteiro Lobato para essa fábula, O Lobo e o Cordeiro. Cordeiro é um filhotinho, né, da ovelhinha, do carneiro, né? Agora, nós vamos conhecer a versão de uma outra autora aqui, que é a Ruth Rocha. Vamos ver como que ela contou essa mesma história. Vão prestando atenção, porque depois vocês vão ter que escolher qual das duas versões vocês gostaram mais, tá? O Lobo e o Cordeiro. A versão é da Ruth Rocha, está num livro dela chamado Fábulas de Esopo, da editora FTD. Um lobo estava bebendo água num riacho. Um cordeirinho chegou e também começou a beber um pouco mais para baixo. O lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro: como é que você tem a ousadia de vir sujar a água que eu estou bebendo? Como sujar? Respondeu o cordeiro. A água corre daí para cá. Logo, eu não posso estar sujando sua água. Não me responda, tornou o lobo furioso. Há 6 meses o seu pai me fez a mesma coisa. Há 6 meses eu nem tinha nascido. Como é que eu posso ter culpa disso? Respondeu o cordeiro. Mas você estragou todo o meu pasto, tornou o lobo. Como é que eu posso ter estragado o seu pasto se nem dentes eu tenho? O lobo, não tendo mais como culpar o cordeiro, não disse mais nada. Pulou sobre ele e o comeu. Entende? É igual certas pessoas também. Tem gente que não tem argumentos, né? Não tem como ficar argumentando, né? Dentro de uma conversa, então já vai para alguma coisa mais drástica, né? Porque ele não tem como defender suas próprias ideias, né? Muitas vezes porque não tem razão, como é o tipo do lobo, né? Então aí apela para ignorância, né? Diálogo com o texto. Você ouviu 2 versões da fábula O Lobo e o Cordeiro. Uma escrita por Monteiro Lobato e outra por Ruth Rocha. Qual delas você mais apreciou e por quê?
Então, é uma resposta bem pessoal, né? Porque é do gosto de cada um. Vocês vão deixar parágrafo, começar a frase com letra maiúscula. E qual delas você mais apreciou? A fábula que eu mais apreciei foi a versão, ou assim, o Lobo e o Cordeiro na versão de Monteiro Lobato ou Ruth Rocha. E por quê? Tá? Vai explicar por que vocês gostaram mais de uma versão do que de outra. Vamos conferir cada trechinho das fábulas, observando as características que marcam as diferentes possibilidades de se contar uma mesma história. Então, ó, toda história tem um início, né? A gente vai começar hoje pelo início de uma história. Isso serve não só para fábulas, como para qualquer história, né, que a gente for escrever. Então, olha bem. Início da história da versão da Ruth Rocha. O Lobo e o Cordeiro. Olha como que ela começou. Um lobo estava bebendo água num riacho. Um cordeirinho chegou e também começou a beber um pouco mais para baixo. Esse foi o início da Ruth Rocha. O início do Monteiro Lobato. Estava o cordeiro a beber água num córrego, quando apareceu um lobo esfaimado de horrendo aspecto. Em qual das duas versões o lobo parece mais assustador? Na versão de Ruth Rocha ou na versão de Monteiro Lobato? Responda assinalando o texto escolhido. Se você achar que o lobo está aparentando assim ser mais assustador nessa descrição aqui, vocês coloquem um X aqui. Se vocês acham que está aparentando ser mais assustador nessa descrição, coloquem um X aqui. O que você observou nesses textos aqui para fazer essa escolha, né? Do lobo estar sendo assim apresentado com um aspecto assustador? Em qual das duas? E o que foi que você observou para escolher uma dessas duas, tá? Pensa um pouquinho, tá bom? Que tal deixar o lobo de Ruth Rocha mais assustador? Acrescente ao trecho tudo o que você achar necessário para isso. O lobo, segundo Ruth Rocha. Um lobo estava bebendo água num riacho. Então, ela foi assim bem suave, né? Falando do lobo. Um lobo estava bebendo água num riacho. Só falou isso, né? Monteiro Lobato, não. Pareceu um lobo esfaimado, de horrendo aspecto. Foi um pouquinho mais completo, né, na descrição do lobo. Agora, eu dei um exemplo aqui. Se fosse o meu lobo, vocês vão fazer o de vocês, tá? Se vocês quiserem alguma dessas minhas ideias, tudo bem. Mas aqui vocês vão colocar o nome de vocês. Eu coloquei o meu, ó. O lobo segundo Roseli. Aí eles começaram a frase e terminaram. Vocês vão pôr o que aqui no meio? Algumas características que vão deixar esse lobo bem assustador, tá? Pode caprichar aí nessas características assustadoras aí. Um lobo, olha como que eu fiz o meu. Um lobo horrível, com dentes afiados, que baba, assustador, com garras enormes e afiadas, com os olhos esbugalhados, estava bebendo água no riacho. Tá vendo? A gente já está ajudando aqui a Ruth Rocha a deixar o lobo dela um pouquinho mais assustador, porque o lobo dela estava tão bonitinho, tão fofinho. Tá? Então, essa daí, essa foi a minha ideia. Vocês podem ter a de vocês. Cuidado, hein, gente? Não vai escrever aqui Roseli. É para cada um escrever o seu próprio nome, tá? E aí pode pôr umas características para o lobo bem assustadoras, para deixar ele bem assustador, tá? Represente o seu lobo com um desenho. Eu coloquei o meu aí. Ele está bem, né, com os dentes afiados, está babando. Parece, para mim, parece que está bem assustador.
e capriche nas características que você descreveu. Então, você vai ter que desenhar um lobo aqui com as mesmas características que você usou aqui, né? Quando você acrescentou ao trecho aqui da Ruth Rocha mais características assustadoras para o lobo. Então, com essas características que você apresentou aqui, você vai ter que usar elas para desenhar o seu lobo, tá? Vai ter que ser um lobo bem assustador, tá bom? Então, desenha, pinta, né? Tudo bem bonito, com bastante calma, tá? Vocês têm sempre duas opções. Ou vocês vão assistindo a aula, pausando o vídeo e fazendo, né? Exercício por exercício. Ou vocês também podem assistir a aula inteira, né? Depois vocês voltam e começam a só ir realizando os exercícios. Aí vocês já entenderam o todo, né? Aí vocês vão pegando as partes. Também tem gente que vai pegando as partes e depois forma o todo. Então, é mais uma opção, assim, é uma coisa muito pessoal, tá? De como que a pessoa gosta de estudar. Veja como a outra personagem da fábula é apresentada pelos autores. O cordeiro, segundo Ruth Rocha, ela apresentou assim: um cordeirinho chegou e também começou a beber um pouco mais para baixo. E como que é o cordeiro, segundo Monteiro Lobato? Estava o cordeiro a beber água num córrego quando apareceu um lobo. Para discutir com a turma, vocês podem discutir também aí com os familiares. A palavra cordeirinho está no grau diminutivo. Além de indicar o tamanho pequeno do animal, que outras ideias o uso dessa palavra pode expressar no texto? Então, a gente tem que saber, assim, quais são os graus de uma palavra, né? Existe a palavra no grau normal, seria a palavra cordeiro. Existe a palavra no grau diminutivo, diminui. Então, ficaria cordeirinho. E existe também a palavra no grau aumentativo, aumenta, cordeirão, tá? Então, na palavra cordeirinho, dá a ideia, né, de que o animal é pequeno, mas na nossa língua, a gente também usa o grau diminutivo como uma forma, assim, de afetividade, tá? Então, pensando nisso, você acha que faz diferença no texto escrever cordeiro ou cordeirinho? Faz diferença sim. Porque, ó, nesse caso, o uso da palavra cordeirinho dá a ideia de que nós falamos de um animal dócil e carinhoso. Tá vendo como eu já tô vendo assim com afetividade, né? O emprego do grau diminutivo revela também a afetividade, além de indicar o tamanho pequeno do animal. Então, às vezes a gente vê um desenho de um aluno, né? A gente pode falar, nossa, que lindo! Mas a gente fala, ai, como você tá desenhando, que bonitinho. Então, esse bonitinho também passa carinho, tá? Não quer dizer que é menos do que, nossa, que lindo. Nossa, que lindo tá assim, uma exclamação, né? Uma surpresa, uma admiração pelo desenho que é tão lindo, mas também de uma forma mais delicada, também eu posso falar que esse desenho, nossa, como tá bonitinho esse desenho, como você é caprichoso. Então, o bonitinho também traz esse tom de afetividade, de carinho, tá? Então, em algumas situações, as palavrinhas no grau diminutivo querem dizer isso. Em outras, é claro que querem dizer a diminuição do tamanho de alguma coisa, tá? Já as palavras no grau aumentativo podem indicar, além da ideia de tamanho, um pouco de humor, uma crítica e até mesmo admiração.
Tudo depende da intenção de quem fala. Quer ver? E frase com a palavra lobo no aumentativo. Então, ó, existe a palavra lobo. Essa palavra lobo está no grau normal. Se eu quisesse usar essa palavra no grau diminutivo, ficaria lobinho. Aqui no exercício, eles querem que vocês usem no grau aumentativo, lobão. Que frase com a palavra lobo no aumentativo você poderia dizer-lhe para mostrar que desaprovou sua atitude em relação ao cordeiro? Então, é como se você estivesse aqui, ó, e você falaria alguma coisa para o lobo, só que a palavra lobo vai estar no grau aumentativo. Eu fiz a minha fala, vocês vão fazer a de vocês, tá? Para o lobo. Eu falei assim, senhor lobão, deixe o cordeirinho em paz. E aí vocês também vão poder escrever a de vocês. Só não esquece que a palavra lobo vai ter que estar no grau aumentativo, tá? Vamos passar um recadinho aí para esse lobo, que ele está muito mal. E a gente vai lá para a lição de casa 9, tá bom? Você já sabe que as personagens das fábulas, em geral, são animais, né? Revelam características humanas. Isso torna possível escrever histórias que representam acontecimentos reais e vividos pelas pessoas. Juntando tudo o que você já sabia e o que você aprendeu neste caderno sobre fábulas, propomos que você preencha um álbum especial nesta e na próxima lição. Ele foi organizado por personagens que você conhece muito bem. Essa turma fotografou momentos que viveram em suas histórias. E como em um diário, registraram tudinho. Ops, nem tudo. Uma parte ficou para você. Então, vamos lá? Escreva, desenhe e dê sua opinião. Vocês vão falar, você pulou a lição de casa 8. Pulei, gente. Pulei por quê? A lição de casa 8 é para escrever um texto inteirinho, uma fábula inteirinha. E como hoje vocês já escreveram bastante, então fica muito escrita para um dia só, né? Aí vai perdendo a qualidade da lição, porque vocês vão estar com a mãozinha cansada, né? Então, hoje eu vou dar uma lição de casa mais suave, tá? Então, a lição 8 nós vamos fazer em outro dia, tá? Pode pular, não é para fazer, tá, gente? É para ir direto para 9. O espaço é todo seu. Então, como vocês vão escrever uma espécie de um diário, né? Um álbum aqui, tá falando que é um álbum especial. Então, vão aparecer aí essas personagens, essas histórias sobre essas personagens. Então, vai ter uma história sobre a lebre, uma sobre a tartaruga, uma sobre a raposa, uma sobre o leão e uma sobre o lobo. Na lição de casa 9, só entram a lebre e a tartaruga, tá? Quando nós formos fazer a 10, aí sim vão entrar as outras. O que você vai pôr aqui? Você vai pôr o número das páginas, que você vai imaginar também, tá? A parte aqui do álbum, que vai falar um pouquinho sobre a lebre, tá lá na página 2. Da tartaruga tá na página 5. Não sei, vocês vão... É claro que tem que ser numa ordem crescente, né? E é mais para brincar, né? Para você saber que também no início de um livro, né? Que a gente já aprendeu sobre isso, tem o sumário, que é a mesma coisa que o índice, né? Que facilita bastante para a gente procurar. Eu não quero ler essa primeira fábula, eu quero ler essa daqui, o leão. É só eu olhar a página e eu já vou direto para a página, ao invés de ter que folhear o livro todo para procurar a página que eu quero, tá? Como que vai ser aqui, ó? Essa primeira página vai falar só sobre a lebre. Mas quem é que está falando da lebre? Ela mesma. Ela está falando dela mesma. É uma espécie de um diário, tá?
Então, aqui, o que vocês têm? Vocês têm que observar também, né? O que está sendo pedido. Ó, aqui vocês têm um balão de fala, tá? Então, a lebre está falando alguma coisa. Ela já começou a falar e quem vai continuar são vocês, ó. Ela começou assim: confesso que a minha fama não é das melhores. Já fui chamada de... Aí vocês vão colocar ou uma coisa ou duas, não sei. Alguma coisa que ela já foi chamada. Já fui chamada de... A gente tem uma lição falando sobre a lebre e a tartaruga. Tem uma página lá só falando de características da lebre e da tartaruga. Quem quiser pode voltar lá. Aqui parece um cochicho, né? Se ela estivesse falando bem baixinho. Eis aqui o pior dia da minha vida. Aqui já é um quadro para desenho, gente. Vocês vão desenhar pela fábula que nós já conhecemos, né? Qual foi o pior dia da vida dela. E aqui ela está pensando: em meu último sonho, eu disse poucas e boas para aquela tartaruga. Aí vai escrever aqui o que foi que ela disse, tá? Então, essa página é só para ler. Dentro de balão, vocês já sabem, né? Nós não vamos usar travessão, tá? Agora, vamos para a próxima página. Agora é só sobre a tartaruga. E é também a tartaruga que vai estar falando. É como se fosse um diário dela, tá? Aqui, foto antiga, tirada meia hora após a corrida, que me fez a tartaruga mais famosa das fábulas. Então, aqui não é para fazer nada, aqui. Aqui tem uma foto, eu e meu filho. Aí ela vai passar um ensinamento para o filho dela. É como sempre digo. É claro que esse ensinamento aqui pode ser o quê? A moral da história, né? Pode ser a moral da história, tá? E aqui, além de escrita, vai ter desenho. O desenho de quem? Da tartaruga, ó, ela que tá falando, né? Embora aquela lebre danada acredite que foi injustiçada, eu sei que fiz por merecer, pois para vencer precisei ser... Aí vão escrever o que ela precisou ser para vencer, tá? E aqui vão desenhar ela. Então, essa é a lição de casa de hoje, tá? Então, por hoje é isso, gente. Se dediquem bastante, tá bom? Façam tudo bem bonitinho. Não esqueçam que tem um formulário lá, né? Um questionário de frequência para vocês, tá bom? E bye, bye, gente. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.